Olá, sob a perspectiva da cidadania e da responsabilidade social, hoje eu falo sobre educação ambiental. Eu entrevisto o Sr. Gerard Moz, ele é aviador ambiental e fundador e idealizador do projeto Rios Voadores. O Sr. Gerard é de Brasília, mas ele está em Uberaba justamente para falar sobre os rios voadores e mostrar as atividades do projeto. Seja muito bem-vindo a Uberaba e ao programa Movimento aqui do canal Câmara. Muito obrigado pela gentileza, o convite. Antes de nós falarmos propriamente sobre os rios voadores e a sua presença em Uberaba, eu quero fazer uma viagem no tempo. Quero buscar a origem disso aí, como surgiu esse projeto Rios Voadores. Eu soube, pelo seu currículo, que o senhor deu 2 voltas ao mundo, uma acho que em 1992, a outra em 2001. Correto. E como foi essa experiência? Foi de um observador? Foi a partir daquilo ali? Como que chegou aos rios voadores a partir desse voo? Você captou totalmente a essência. Basicamente, a aviação leve, esse privilégio de poder olhar de cima, numa altura humana, podendo observar lagos, rios, represas, montanhas, vales, praias, especialmente florestas. Dessa forma, a gente fica realmente intrigado de como funciona essa natureza no mundo inteiro e como o mundo é finito. Então, o projeto iniciou já em 2007, mas foi a continuação de outro projeto, que a gente chamou de Brasil das Águas, que foi um levantamento da qualidade das águas em todo o país, utilizando uma aeronave anfíbio, um avião que pousa na terra e na água, e fizemos esse grande levantamento do país inteiro, que já gerou bastante material didático. Então, depois disso, tivemos a ideia de realmente trabalhar muito mais a parte da educação ambiental. Quanto tempo durou esse voo, por exemplo? Cada volta ao mundo durou quanto tempo? Foram 2 voltas ao mundo bem diferentes. A primeira foi uma volta ao mundo de aventura pura, largar um emprego, digamos, aceitar a irresponsabilidade do futuro. Comprei um avião e passamos 3 anos com minha esposa voando pelo mundo, todos os continentes. Foi uma viagem de descoberta interna também, saber, a gente voltou com pessoas diferentes, não, com outros valores. Então foi uma grande experiência de vida. A partir do momento que a gente voltou, já sentimos essa possibilidade de utilizar as imagens, os livros, os documentários, para um fim, talvez, de preservação. E essa segunda volta ao mundo, em 2001, foi mais um desafio aeronáutico. Foi uma volta ao mundo com um motoplanador, um planador motorizado que tem um pequeno motor na frente, um avião fabricado no Brasil, em Porto Alegre. E foi um desafio de bater um recorde mundial, de ser o primeiro aeronave a dar volta ao mundo nessa categoria. Muito difícil, não repetiria isso de jeito nenhum. Conseguiu isso? Conseguimos voltar, mas apenas, digamos, foi bastante arriscado, porque tivemos que voar longas horas sobre o oceano, inclusive, com um avião que não é preparado para isso. Mas foi um desafio interessante, do ponto de vista que foi o primeiro envolvimento com o meio ambiente, porque nesse voo eu fiz um levantamento do ozônio a baixa altitude. O ozônio é um dos gases de efeito estufa, então fizemos um levantamento bem interessante. A vantagem de um planador é que você pode voar a 3.000 metros, cortar o motor e fazer uma coluna de ar, coletando vapor de água ou ar ao longo do caminho, sem ter interferência do motor. Então fizemos esse perfil do ozônio em vários pontos do mundo e, do mesmo tempo, talvez alguns telespectadores vão se lembrar, nós fizemos as primeiras imagens ao vivo a partir de uma aeronave em voo na história da televisão. Conseguimos, através de satélites, na época, imagem de pouca qualidade, mas foram imagens ao vivo que nós fizemos com o Fantástico durante 14 semanas. E para mim foi uma experiência aeronáutica bem difícil, porque a preparação física era complicada, tentar gerenciar o estresse durante muitas semanas, foram exatamente 14 semanas, 3 meses de viagem. 3 meses de viagem. Mas mesmo nessa questão que o senhor citou aí da aventura, o senhor não perdeu de vista o lado documental, dos registros e da pesquisa? Cada vez mais. Na verdade, mais eu vou ou na Amazônia ou no mundo inteiro, mais eu sinto a necessidade de fazer alguma coisa. Especialmente, podemos falar um pouco do Brasil, e o desmatamento para muitas pessoas
é uma estatística, é um número que vai subindo, baixando. Para a gente que voa o tempo todo, que vejo, que podemos ver com clareza o desmatamento, praticamente todos os voos que eu faço na Amazônia, eu descubro um novo lugar, um pedaço de mata que virou fumaça ou virou pasto. Então, é cada vez mais um incentivo para tentar fazer alguma coisa e mostrar realmente que estamos no caminho errado. Agora vamos lançar a luz, né, sobre essa visita do senhor a Uberaba, falando sobre os rios voadores. Como é que é? Uberaba, eu sei que tem várias cidades que já têm esse projeto, né? Vários municípios já abraçaram esse projeto. Acho que cerca de 650 mil pessoas já foram contempladas com essas atividades. Como que Uberaba surgiu nesse roteiro? Porque talvez é interessante, Uberaba é uma cidade importante, em termos de agropecuária também é um lugar modelo, de certa forma. E, além do fato, no lado particular, eu sobrevoei muitas vezes. Cada vez que eu vou de Brasília para São Paulo, eu passo em cima do Uberaba. E parei várias vezes no aeroclube, parei várias vezes para abastecer. Então, é uma cidade que tem um certo carinho. Então, dentro da lista de cidades, foram 34 cidades até hoje, a gente, finalmente, depois de Berlândia, chegamos a Uberaba e somos bem felizes. Fomos extremamente bem recebidos, foi através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e realmente todo mundo deu um carinho muito grande para a gente, agilizaram muito o processo e estamos realmente bem tratados aqui. O projeto Rios Voadores, ele é patrocinado pela Petrobras, né? E nas cidades isso faz as parcerias. Aqui também entrou o apoio da BCZ, do IFTM, da UFTM, né? Das universidades. Exatamente, o apoio da Petrobras é muito importante. Na verdade, a Petrobras tem um programa que chama Petrobras Socioambiental e nós nos enquadramos nesse tipo de programa e faz já desde 2007 que a Petrobras está envolvida no projeto, cada vez mais, porque eles entendem que a ciência é importante de um lado, mas mostrar um aplicativo que seja útil para a população, dar uns serviços, de certa forma, para a população é importante. E fornecer esse tipo de informações ajuda cada um a entender melhor o clima do Brasil, as prioridades que o Brasil deveria ter. É possível, o senhor ainda está em atividade, mas é possível mensurar quantas pessoas em Uberaba, quantos jovens já foram atingidos por esse projeto, direto e indiretamente? Como é que vai ser plantada essa semente aqui? Diretamente, nós trabalhamos com oficinas de capacitação de professores da rede pública. Então, dessa forma, a gente forma o professor, entregamos material, damos as ferramentas, animações, filmes, e basicamente as ferramentas que ele precisa para ensinar as crianças. Eu acredito que são até agora 100 e poucos professores, está em curso nesse momento, e acredito que a gente vai atingir diretamente, através desses professores, cerca de 30 a 40 mil crianças na região. Que é importante dizer que a parte mais importante do projeto é justamente a disseminação do conhecimento. Então, para nós é uma gratitude, é muito gratificante de poder contar com essas parcerias que ajudam a gente a ser eficiente nessa forma. E esse compartilhar de conhecimento, senhor Gerard, depois que termina o projeto, quem que fica monitorando? Esses parceiros que vocês tiveram na cidade? Sim, a gente mantém contato através das secretarias da cidade que nós visitamos. Nós queremos cada vez mais receber feedback, receber uma informação de volta. A gente recebe relatórios de escolas que tiveram sucesso, que fizeram um novo programa, que plantaram árvores, que fizeram desenhos de grande tamanho. Então, esse para a gente é fantástico, né? Então, nós temos sempre boas relações. É interessante explicar que, inicialmente, o projeto contemplou principalmente as cidades no sul-sudeste do país, que são cidades que são receptores, de certa forma, dos benefícios dos rios voadores, e menos concentrado na Amazônia. Mas há 3 anos atrás começamos também a trabalhar na Amazônia, em regiões que são, de certa forma, doadores de umidade, né? E descobrimos, totalmente por minha surpresa, que as pessoas são muito interessadas na região do norte do país, na Amazônia. Eles se sentem um certo orgulho de fazer parte da economia do Brasil, de contribuir positivamente.
Então, hoje em dia, a gente se divide entre o norte e o sul. É muito importante destacar aqui, né, para os jovens e para os educadores, que o Rios Voadores, com muita frequência, é matéria de vestibular. Sempre cai alguma pergunta nas universidades na época de vestibular. Então, está a oportunidade aí, né, das pessoas tirar um 10 nesse quesito, nessa questão do vestibular. Nós né? ficamos muito felizes quando aconteceu isso. Foi meio por acaso, não sabíamos que ia ser incluído, mas para nós foi uma grande satisfação. Eu pensei aqui uma fala do senhor, Gerardo, o senhor cita o seguinte, que a floresta amazônica é uma bomba de água fantástica. De que forma que isso se processa? Então, vamos explicar um pouco os rios voadores. Em analogia com um rio convencional que todo mundo conhece, que transporta água em forma líquida na superfície da Terra, movido pela gravidade, né? O rio voador transporta água em forma de vapor gasosa que passa acima de nossas cabeças, muitas vezes invisível, e movido pelos ventos. E o interessante é que a fonte principal do rio voador é o Atlântico, inicialmente, mas também, com grande importância, é a floresta amazônica. E, na verdade, as florestas do Brasil inteiro, mas principalmente a amazônica. Então, o Rio Voador é uma conexão entre o norte e o sul, e permite de conectar uma região doador com a região receptora. E, em termos de comunicação, é muito importante mostrar que o brasileiro, mesmo se ele vive a 2 ou 3 mil quilômetros da floresta amazônica, o que acontece lá vai e já está influenciando o clima, o bem-estar, a economia de cada região. Então, a gente depende cada vez mais de uma árvore em pé para manter esse ciclo das águas tão importante, seja uma árvore em pé na Amazônia ou seja uma árvore em pé perto de Minas Gerais. E essa relação água, chuva e floresta é justamente o elo desse programa. A gente não se dá conta, né? Porque olhando assim, geograficamente, está bem distante essas regiões, né? E a gente não percebe essa interferência que vem para o restante do país. Na verdade, a gente... Ou ignora, né? É um pouco isso. Mas acredito que estamos no bom caminho, porque quando começamos o projeto em 2007, fizemos uma pequena pesquisa na região de Campinas, no interior de São Paulo, Minas Gerais, e perguntamos às pessoas, por exemplo, a chuva vem de onde? No sector sul, no sector norte, ou não sabe. 84% das respostas foram sector sul ou não sabe. Mas a resposta correta é que, muitas vezes na região do sudeste, a umidade vem do leste, do noroeste, do noroeste, do nordeste ou às vezes do norte. E a frente fria que vem do sul, que despanca a chuva, dá a parecer que a chuva vem do sul, que a água vem do sul, mas que vem do sul é uma frente fria que é seca, que despanca a chuva. Então foi importante para nós. Eu gosto de sempre, quando pego um táxi e viajo no Brasil, perguntar ao motorista o que você acha do desmatamento. E, olha, há poucos anos atrás, um motorista de São Paulo, por exemplo, absolutamente sem interesse. Você poder falar da temperatura na Lua, seria exatamente a mesma coisa, não tem interesse nenhum. Hoje, já praticamente 90% dos casos, quando pergunto ao motorista o que você acha do desmatamento, nós temos que parar na hora, não é impossível, a gente sabe que depende do clima, depende disso, o governo tem que fazer um esforço, todo mundo então, realmente o Brasil mudou muito em 10 anos. Você vai fazendo a pesquisa de opinião pública com os motoristas. Vou refazer de novo uma nova daqui a pouco. Tem uma informação também, Sr. Gerard, que uma árvore de copa de cerca de 10 metros de altura é capaz de bombear para a atmosfera cerca de quantos litros d'água? A gente estima que uma árvore de 10 metros de copa consegue colocar na atmosfera, na Amazônia, 300 litros de água por dia. Diariamente? Diariamente. E uma árvore o dobro de 20 metros de copa, junto com toda a vegetação que está embaixo desse espaço de 20 metros de 20 metros de raio, ela consegue colocar na atmosfera 1 tonelada de água, 1000 litros. O professor Antônio Nobre, que é nosso grande parceiro, eu não sou cientista, sou aviador, então a gente coordena o trabalho dos cientistas, mas o professor Antônio Nobre estimou a quantidade de água que a bacia amazônica inteira está colocando na atmosfera, está bombeando a atmosfera, esse número incrível de 20 bilhões de toneladas
todo dia, ou 20 trilhões de litros. E se a gente compara essa quantidade, difícil de entender, mas se a gente compara essa quantidade de água atmosférica com a vazão do maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, que tem 200 mil metros cúbicos por segundo de vazão, a gente se repara que essa vazão do Rio Amazonas é 17 bilhões. Então, não são dados exatos, mas a gente pode dizer que a quantidade de água que a floresta amazônica bombeia na atmosfera todo dia é no mínimo equivalente à vazão do maior rio do mundo em termos de água doce, e o Rio Amazonas representa 20% do escoamento de água doce do planeta. Então a gente tem um tesouro no Brasil, a gente não se dá conta, mas é uma coisa extraordinária. Uma boa parte, talvez 40 e poucos por cento dessa água chega ao sudeste, ao sul, ao centro-oeste do país. E se não fosse para essa situação da floresta amazônica, da Cordilheira Andina, que ajuda a manter esse fenômeno no nosso lado no Brasil, a gente não poderia ter uma agricultura tão intensa sem irrigação praticamente. O Brasil, pelo meu ponto de vista, é o país no planeta, é o único país capaz de enfrentar os grandes desafios que vão acontecer em pouco, como alimentar um mundo de 7, daqui a pouco 8, 9 bilhões de pessoas, porque o Brasil tem uma agricultura sustentável. 95% da agricultura no Brasil acontece sem irrigação, que não é o caso de outros países, grandes países. E tudo isso acontece por causa da floresta amazônica. Então, essas são as bases que a gente tem que passar, realmente divulgar muito, e agradeço até a oportunidade aqui de falar sobre isso, porque o Brasil é um país de água. Sr. Gerard, falando aí em pessoas, quanto que uma pessoa consome de água durante o dia? Tudo, por exemplo, na manutenção, na higiene da casa. A média no Brasil parece ser em torno de 170 a 200 litros por dia. Então, nós vamos voltar lá na árvore, que uma árvore, então, pode atender um número significativo de pessoas. Pode ser uma árvore de pequeno porte. Bom, tem que ser correto em dizer que a árvore conseguir colocar na atmosfera 300 litros, não significa que esses 300 litros vão ser transportados todos para o sul do país. Não? A evaporação local é muito importante, mas que a gente pode dizer que é realmente muito significativo é que se você tem um vapor de água que evaporou do Atlântico, perto de Belém, por exemplo, os ventos alísios empurram essa água úmida acima do continente e chegamos no Brasil. Na Amazônia, o ciclo das águas para um vapor de água que chega de Belém a Tabatinga, por exemplo, que é o posto de toda a Amazônia, são 2.000 e poucos quilômetros, em média, o ciclo de evaporação da chuva é de 3. Então, significa que a chuva vai cair uma vez, vai evaporar de novo pela floresta, cair, evaporar e cair e evaporar de novo. 3 vezes em média. Então, é muito fácil imaginar que se a gente tiramos a floresta de Manaus, a oeste de Manaus, tiramos a floresta e colocamos um pasto, esse ciclo é interrompido. Esse ciclo interrompido, tudo indica que o Rio Voador vai ser interrompido de novo, de vez, e dessa forma, quem sabe, o clima vai mudar muito nessa região do sul, sudeste e centro do país. O projeto Rios Voadores, ele está presente em quais estados brasileiros? Bom, a gente trabalhou com as pesquisas em todos os estados brasileiros. Em termos de educação ambiental, concentramos nos esforços contra o centro-oeste do país, Minas Gerais bastante, São Paulo e o norte do país. As regiões que são mais implicadas com os rios voadores. A gente não trabalha, por exemplo, no nordeste do país, que claramente tem um problema de água bastante importante, mas a influência da Amazônia é muito pouco nessa região. Sr. Gerard, o senhor entende, durante todo esse processo de trabalho aí, que as pessoas estão mais sensíveis a receber esse conhecimento, essa educação? Tanto os ambientalistas quanto educadores, como as autoridades públicas também? Absolutamente. Eu acho que, como eu mencionei, o Brasil mudou bastante. Tem um exemplo para dar para vocês. Há poucas semanas eu estava fazendo um trabalho de educação ambiental na Amazônia e depois do curso uma professora vem falar comigo dizendo: eu estou com um problema enorme em casa porque meu marido é pecuarista
minha filha estuda na escola e aprendeu e está convencido que nós precisamos parar o desmatamento na hora. Minha filha não fala mais com meu pai. E meu marido, seu pai, está desesperado. O que é que eu faço? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que, obviamente, minha produção tem que aumentar, eu preciso desmatar. Então, não há comunicação realmente nesses dois lados. E que demonstra que o Brasil estamos um pouco atrasados na orientação. A gente deveria dar apoio técnico. É claro que esse pecuarista tem como aumentar a produção sem desmatar, aumentando a produtividade, e deveria ter no Brasil, meu ponto de vista, ajuda para justamente, é muito fácil falar para desmatamento, mas tem que procurar soluções para as pessoas continuarem vivendo nessas regiões, não? Então, eu acho que isso é um exemplo típico do conflito entre gerações, e temos já uma geração de crianças, de adolescentes que vão rapidamente julgar a gente um pouco mal, dizer, o que vocês fizeram com a nossa floresta, e por isso que é muito urgente tentar reverter esse quadro de desmatamento, e sabemos, talvez não todo mundo sabe, o desmatamento passou muitos anos diminuindo, graças a Deus, o governo fez bastante esforço durante um certo tempo, mas esses últimos anos para cá está aumentando rapidamente. Posso citar um número, no mês de julho desse ano, o desmatamento na Amazônia foi de 542 quilômetros quadrados, que é bastante coisa, um aumento de 53% do mês de julho de 2014. Então, estamos numa situação crítica, nós precisamos de soluções urgentes. E, dentro desse aspecto, qual é o apoio governamental ao projeto Rios Voadores? Bom, realmente o governo ajuda muito a agenda através da Petrobras, nossos financiamentos, a partir da comunicação da Presidência da República. Então, nós estamos realmente com muito orgulho de poder contar com o apoio do governo nesse sentido, e não podemos fazer nada sem a decisão corajosa da Petrobras de colocar realmente a gente numa posição de ter acesso à mídia e ter acesso à comunicação. Seu Gerard, e o apoio internacional, esses organismos internacionais que são afins, que atuam também na mesma causa, vocês conversam, dialogam? Como é que funciona? Devo admitir que eu dialogo um pouco menos com esses de fora. Eu tenho sotaque, eu sei disso, mas eu sou brasileiro de passaporte de coração há muitos anos, há mais de 30 anos. E eu acho que o Brasil tem que resolver suas questões. Eu acho que passou a época de pedir ajuda aos países estrangeiros para a preservação da Amazônia. Acredito que nós temos tudo na mão para agir. O Brasil é um país moderno que tem bastante recursos intelectuais. Então, hoje em dia, eu conto muito com o Brasil e espero contar com outras parcerias de cientistas brasileiros e universidades brasileiras. Para a gente finalizar, nós vamos falar sobre a instrução para os jovens dentro do projeto. Tem essa parte educacional, ambiental. Existem outros projetos para os jovens dentro do Rios Voadores? Não, por enquanto a gente pretende continuar com os rios voadores. Na verdade, o Rios Voador é uma desculpa para falar da floresta, dos serviços ambientais da vegetação da floresta, não só amazônica, mas também a floresta do Cerrado, da Caatinga, do Brasil inteiro. Cada árvore, mesmo em frente à sua casa, cada árvore tem seu papel, tem sua função, tem seu benefício para a sociedade, climaticamente especialmente. E a gente está realmente aproveitando, inclusive dessa seca, hoje em dia que temos essa falta de água que está começando a ficar crônica em algumas regiões, até enchentes no norte do país, água demais numa região, água de menos do outro. Mudanças climáticas é uma questão real que está acontecendo, que já estamos sentindo os efeitos, e dessa forma acho que Rios Voadores tem um longo caminho pela frente, realmente ligando as questões do ambiente e da vivência das pessoas, como a qualidade de vida depende da natureza. Esse fenômeno ambiental aí que o senhor citou, ele pode ser revertido com a questão educacional? Sim, senão não faria tudo isso, não. Para reverter ou para não acelerar? Não, reverter. Nós temos que chegar no desmatamento zero em, para mim, 5, 10 anos. Em 5, 10 possível, anos? Eu acho que é possível. Muitos países estão replantando. O Japão já replantou há 40 anos, a Europa também.
Eles cometeram erros, obviamente, como nós, muitos anos atrás, sem o conhecimento que nós temos hoje. É muito caro replantar uma floresta amazônica, é muito difícil, então é mais urgente que nunca de preservar o que nós já temos. E dessa forma, acho que a gente chega rapidamente. Mais água falta em São Paulo ou na região, mais chance a gente tem de ter um apoio geral da população para realmente parar o desmatamento. Mas isso também toca num ponto que, de todas essas crises que nós estamos vivendo, crise política, crise, enfim, crise moral, de credibilidade, tem uma crise econômica também, né? Para replantar isso aí demanda também um custo financeiro elevado. Acredito que vai demorar muito tempo até a gente replantar, mas a gente precisa priorizar a técnica de lavoura, de pecuária, de cana, para conseguir aumentar a produtividade sem aumentar a superfície utilizável. Hoje existe no Brasil cerca de 140 mil hectares de terras degradadas ou semidegradadas que podem ser utilizadas. Então, para a expansão da agricultura, nós temos 20, 30 anos sem problema. Não precisamos agora mais aumentar a superfície e perder florestas. Os agricultores de Mato Grosso, nós fizemos vários trabalhos de conscientização também no Mato Grosso, entenderam muito bem o recado, porque fica fácil, fala com o agricultor, de onde vem essa água de chuva? Bom, inicialmente vem do mar. Quantos quilômetros está do mar? 3.000. Você acha que a água conseguia chegar do mar para você, para as suas lavouras, para fazer 3 safras por ano em Mato Grosso, com 2 ou 3 mil quilômetros de distância, se não tinha floresta no caminho? Então a floresta é seu aliado. Você tem que manter essa floresta para manter a produtividade. E esse recado cai muito bem. Em Uberaba também, aqui, porque está lidando com os agropecuaristas também, né? Uma cidade, a capital do zebu. A receptividade também foi essa? Mesmo exemplo de Mato Grosso? Eu tenho menos experiência agora. Eu vou, esses próximos dias, ainda fazer bastante contatos. Nós temos, hoje à noite, eu tenho um contato interessante. Mas acredito que o Brasil, é só comparar com a produtividade por metro quadrado ou por hectare, ele está um pouco atrás dos muitos países do mundo. Então, acredito sem conhecer o assunto profundamente, mas acredito que temos muitos esforços para aumentar a produção com técnicas novas e evitar de cortar mais floresta. Muito obrigada, Sr. Gerard, por estar aqui conosco no canal Câmara, trazendo essas informações, né, super importantes para todos nós. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela gentileza. Bom, entrevistei o Sr. Gerard Moz, que é aviador ambiental, que veio falar sobre os rios voadores aqui no Salão Nobre do Paço Municipal Major Eustáquio, que é um prédio tombado Patrimônio Histórico pelo IEFA de Minas Gerais. Muito obrigada por sua companhia e até breve.